Olá, gente querida, que bom estarmos juntos para mais um programa Capelania. Gente cuidando de gente. E a gente tem que pensar com que motivação a gente está cuidando de alguém. Todo mundo faz coisas boas, mas com qual motivação? As intenções podem ser boas, mas qual a motivação que está por trás daquilo que ela está fazendo? Por exemplo, alguém pode estar fazendo boas obras para ganhar pontos diante de Deus, para receber alguma promoção celestial. Mas com aqueles que creem em Cristo como Salvador, não é assim que funciona. E eu quero começar esse programa lendo para vocês Efésios, capítulo 2. E vou desligar o meu celular, lembrando que nós temos que sempre fazer isso antes de começar o programa. E eu esqueci hoje. Mas eu quero aproveitar para lembrar você que você tem um meio de comunicação conosco. E você pode escrever para cá, entrar no nosso chat e se comunicar conosco aqui. Agora eu não consigo desligar. Consegui, pronto. Vamos voltar lá para Efésios, capítulo 2, versículo 1, começando assim. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos criaturas refeitas por Deus. Nós somos agora filhos de Deus, presenteados com a graça de sermos aceitos por Deus, sem nenhuma condenação, porque Ele pagou pelos nossos pecados. E em gratidão ao Senhor, em alegria pelo que Ele já fez por nós, nós vivemos praticando as boas obras que Ele nos criou para fazer, para andar nelas. Que presente! E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito especial e com uma pessoa muito especial também. Vamos estar falando com a Sandra Timóteo. Sandra trabalha na nossa casa do aconchego, que era um sonho no coração de Deus e no nosso também, para acolher as pessoas que estão passando por São Paulo em graves situações de enfermidade, principalmente das crianças. Crianças com câncer, crianças esperando transplantes, crianças que foram queimadas, e essas famílias não têm onde ficar durante o tempo de tratamento. Então, como é importante termos uma casa.
E eu vou contar para vocês a história da casa, mas eu quero primeiro cumprimentar a Sandra. Como é que você está, Sandra? Olá, Heleninho. Tudo bem? Eu estou bem, é um grande prazer de estar nesse dia conversando com você e mostrando um pouco do nosso trabalho. Eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa vão estar impactadas com aquilo que a gente faz e necessitamos também das pessoas conhecerem para estar participando disso conosco, porque nós não fazemos nada sozinhos. É verdade. Né? Quando você fala um pouquinho do trabalho, do seu sonho, eu me emociono, porque como é difícil dar sequência ao seu sonho, ao sonho da Priscila e ao sonho do Dr. Paulo também. Uma responsabilidade muito grande, eu só tenho a agradecer. Mas é um privilégio nós estarmos juntos ou juntas na mesma missão. É verdade. Com o mesmo coração, é isso que é bonito. E contando um pouquinho sobre a casa, nós vamos ver um vídeo já sobre a Casa do Aconchego, mas eu quero contar como nós começamos. Quando eu era capelã evangélica do Hospital das Clínicas de São Paulo, estava na minha sala, tranquilamente, quando a Priscila, que era uma das nossas voluntárias, estava trabalhando na capelania com as crianças enfermas no Instituto da Criança e no Instituto de Tratamento de Câncer Infantil do Hospital das Clínicas. Ela chegou na minha sala chorando e estava muito triste em ver a grande necessidade que as mães das crianças estavam passando. Essas crianças estavam na UTI, na sua maioria, casos complicadíssimos. E essas mães estavam há meses com as crianças. Haviam deixado seus outros filhos, seu cônjuge, lá em outra parte do país, e na hora da limpeza daquela UTI, na limpeza terminal, essas mães tinham que sair e ficar ali na sarjeta, sentadas ali, aguardando toda a limpeza terminar, mas elas não tinham ninguém que as substituísse, não tinham onde lavar as suas roupas, não tinham como ter uma comida especial, só comida daquele hospital mesmo, e durante meses, até às vezes um ano, com aquela criança hospitalizada. Então, a Priscila estava compartilhando tudo isso, estava conversando com aquelas mães, e quantas vezes ela mesma e outras das nossas capelãs ou voluntárias estavam levando para suas casas as roupas sujas das mães para lavarem e trazerem de volta no dia seguinte. E ela falou, a gente precisa fazer alguma coisa a mais. A gente precisa oferecer algum lugar aconchegante, algum lugar acolhedor, que cuide dessas mães, não só fisicamente, mas cuide da dor na alma que elas estão sofrendo. E aí eu tive o privilégio de começar a trabalhar com essa área e trazer várias pessoas queridas que puderam ajudar muito a desenvolver todo o projeto. A Crista Clabundi, lá de Santa Catarina, foi a que mais trabalhou nisso também, fez um trabalho lindo, construindo, ajudando a construir o projeto. A Ellen Hempel também nos ajudou demais a deixar um projeto muito lindo, mas aí a gente não sabia onde nem como começar. Então, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, através do reverendo Marcos Sérgio, que estava assumindo a parte de filantropia do Mackenzie, falou, olha, vocês podem escolher onde vocês querem ficar, tem que ser um local perto do hospital, e nós vamos bancar todo o projeto. E foi uma grande bênção. Sandra, há quantos anos você está lá na Casa do Aconchego agora? Na Casa do Aconchego, eu estou há 10 anos. A casa tem 12 anos, agora em agosto vamos completar 13 anos, né? Mas o meu trabalho começou como visitadora
numa capelania lá em Santo André, que seria mais próximo da minha casa. Então, como eu moro na região de São Caetano, a minha igreja é a Assembleia de Deus de Vila Gerte, em São Caetano. Então, eu fiz o curso nível 1, e o local mais próximo para que eu efetuasse esse trabalho, as visitações, seria Santo André. E comecei a ficar lá em Santo André durante 3 anos. E a capelania, infelizmente, não prosseguiu nessas visitações. Então, eu não poderia ficar parada. Eu falei assim, então, vou fazer uma visita na Casa do Aconchego. E, como sempre, quem vai e visita, a gente mesmo fica com o coração cheio de alegria. É verdade. E fala assim, eu não posso simplesmente cruzar os meus braços e não fazer nada. Eu tenho que estar aqui. Sim. E, em primeiro lugar, eu tinha que orar. Fala, Senhor, essa é a sua vontade? Que não seja somente a minha, mas sim a do Senhor. E depois a importância de ter uma família que apoiasse esse trabalho de estar vindo. Eu comecei vindo uma vez por semana, depois 2, depois 3. Hoje estou na casa como funcionária todos os dias. E a importância também de ter uma igreja que nos apoie, através da oração e também o financeiro, porque nós também necessitamos disso. E as nossas igrejas, conhecendo o nosso trabalho, eles nos apoiam também em oração e na parte financeira, Eleni. Isso é uma bênção enorme. Como você falou, quem chega lá achando que vai dar só um pedacinho de si, não consegue. Porque você fica encantada. E Deus vai fazendo tanta coisa linda. É um aprendizado novo todos os dias. Sim. Então, eu falo para as mães, tem dia que nós vamos chorar juntas. Tem dia que nós vamos nos alegrar juntas também. Porque mesmo em meio a tantas coisas, a tantos tratamentos de saúde, a gente sabe como é difícil para uma mãe. Porque nós atendemos essas mães, essas famílias que vêm de toda parte do Brasil. Então, vêm de outros estados, do interior de São Paulo. E também o nosso Brasil tem muitas pessoas que vêm do Mercosul procurar tratamento aqui, porque os países também estão sofrendo com isso. E, graças a Deus, os nossos hospitais são referências em tratamento tanto do câncer como do transplante que essas crianças tanto necessitam. É verdade. E, gente, deixa eu contar para você que nós começamos numa casa que era um sobrado. É verdade. Relativamente pequeno. E o projeto, quando eu desenhei esse projeto, com a ajuda de várias pessoas queridas, nós colocamos assim, ok, nós vamos atender para almoço, café da manhã, até 15 pessoas por dia. E, logo no começo, estourou a coisa. O número aumentou muito e tem aumentado. É verdade. Não parou. Não. Tanto aumentou que nós não estamos mais no mesmo endereço de 13 anos atrás. O nosso primeiro endereço da Casa do Aconchego era ali na Oscar Freire. Já pensando num local que seria próximo ao hospital, tanto o Hospital Itaci como o Instituto da Criança. Teria que ter essa proximidade. Só que, depois de 10 anos, aquele local não comportava mais o número de pessoas que eram atendidas. Sim. E tivemos a necessidade de procurar outro local. E isso também não foi fácil, a procura desse outro imóvel. Não. Então, é uma região bem complicada de imóveis caros. E o primeiro imóvel já foi um achado, né? Foi. Lembra da história?
Foi interessante, porque eu tinha uns 3 dias para decidir onde nós ficaríamos e tratar aluguel e passar tudo isso para o Mackenzie, porque eu teria uma viagem para os Estados Unidos, ficaria fora quase um mês e não poderia deixar a coisa no ar. E eu coloquei toda a equipe da capelania à procura. Eu falei, gente, cada um pega uma rua e todo dia vai andar, além da gente consultar as imobiliárias e tal, mas não estava fácil. E a urgência do tempo estava me deixando tensa já. E um dia, 3 dias antes de eu viajar, a Priscila me ligou e falou assim, você não vai acreditar, mas eu estava andando por esse quarteirão, saindo do Itaci, e, de repente, o celular tocou. E eu parei para atender e não era ninguém. Desliguei o celular, mas eu me virei e vi uma placa de aluga-se. Ela falou de imediato, ela ligou para essa imobiliária. O corretor tinha acabado de colocar a placa aluga-se. Exatamente. Não fazia meia hora que ele havia colocado aquela placa. Era para nós. Era. E ela me chamou, fomos para lá de imediato e fomos vendo a casa. Deus, mas é tudo que a gente quer, que a gente precisa. Mas precisa de reforma, porque era um escritório grande lá, uma empresa. Precisaria ser reformada inteira para ter cara de casa. Mas nós não temos dinheiro nem para pagar material para a reforma e nem pessoas. Como nós vamos bancar isso? De repente, outra pessoa, que era da nossa equipe, liga para a gente e fala assim, olha, a Renate, olha, tem um casal de amigos, um casal jovem, recém-casado, eles são alemães, e eles podem ficar 3 meses no Brasil. E eles queriam ajudar, queriam um lugar para ficar nesse tempo. Falei, gente, a nossa casa está crua, não tem nada. Como eles vão poder ficar lá? E eu perguntei, e o que eles querem fazer? Como eles querem ajudar? Eles são construtores de casas. Eles fizeram a casa deles lá na Alemanha e eles querem ficar morando na casa do Aconchego neste tempo para fazer a reforma completa. Era tudo que precisávamos. Nossa, que tremendo! Como Deus foi colocando cada detalhe no tempo na hora certo, certa. né? Foi o nosso socorro. Foi, tremendo, né? tremendo. Deus faz isso e continua fazendo. Continua. Né, Eleni? Muitos milagres. Muito. Né? Nós temos assim histórias maravilhosas que têm edificado. E da mesma forma que tem edificado nós, eu tenho certeza que vai edificar você aí em casa também. Isso. Sandra, vamos ver o vídeo que vai mostrar um pouquinho a casa? Vamos ver juntas. Vamos lá. A casa atende várias crianças de vários lugares do Brasil, inclusive da América Latina. Bem, meu nome é Maria das Graças Silva. Eu sou de Salvador, Bahia. Um dos nossos diferenciais é a questão de atender essa criança como uma família única, na sua necessidade. Em dezembro de 2019, Matheus foi diagnosticado com um carcinoma de caráter invasivo e em estado já muito avançado. Então, nós pensamos em fazer uma casa que acolhesse essas mães, que desse a elas, além de palavras de consolo, de esperança em Cristo, também uma palavra viva, através de gestos de amor, de gestos de compaixão, onde elas pudessem comer uma comida gostosa, lavar as suas roupas, descansar, e as suas crianças, quando estivessem em tratamento ambulatorial, também pudessem se divertir e ouvir falar sobre esse Deus que faz maravilhas e que traz segurança, paz, mesmo em meio ao sofrimento. Nosso lema é medicando a alma com competência e coração. E aqui na Casa do Aconchego, não só a medicação da alma, mas também das necessidades físicas, materiais, das pessoas que são beneficiadas. Nosso alvo aqui é medicar de dentro para fora, começar pelo coração.
acolher, amar e viver esse amor de maneira palpável. Aqui eu estou me sentindo muito acolhida. Aqui eu tenho um aconchego, é diferente. Aqui eu estou me sentindo amada. O câncer ficou leve para mim, porque o fardo não está tão pesado, porque eles estão me ajudando a carregar o fardo. Aqui eu recebi aconchego, eu me sinto aconchegada. E o câncer se tornou mais leve. Que delícia ouvir isso, gente. A Graça, mãe do Mateus, é uma pessoa muito especial. Ela tem nos ensinado essa força que vem de Deus. E nós estamos bem próximo dela. Ela vai retornar aqui para São Paulo no próximo dia 12, que ela foi passar o Natal e o Ano Novo em casa. E tem sido uma experiência única a gente estar junto com essa mãe. Quando ela grava esse vídeo, isso nos traz muita alegria, porque a gente vê o nosso trabalho todos os dias, parece que não tem o mesmo sentido do que a gente ouvir uma frase dessa e que não foi combinada, foi uma frase vinda do fundo do coração. E o nome da casa é exatamente esse, Casa do Aconchego, porque a gente tenta levar esse aconchego. E uma frase que ela diz, e o que nós sempre falamos para as mães, o amor. O amor que vem de Deus, onde elas acham que tudo está perdido. Vem um amor único e sincero vindo de Deus para dar esse acolhimento no momento mais difícil. Porque não é fácil para essas mães terem um filho doente, com anos e anos em tratamento, elas longe de casa, longe da família, aqui em São Paulo. E a frase que eu ouço sempre elas me dizendo é assim: Sandra, eu tenho uma família aqui em São Paulo. E essa família chama-se Casa do Aconchego. E a equipe toda está preparada para atender essas mães e essas crianças que chegam até nós, Eline. Sim, é lindo, porque a gente vê assim as pessoas que vêm trabalhar conosco como voluntárias, e qualquer pessoa pode nos ajudar em muitas áreas. Agora mesmo, indo buscar a Sandra lá na Casa do Aconchego, eu levei 2 sacolas de naninhas. Sim. Para as crianças pequenininhas. E uma senhora, uma querida, que mora em outra cidade, fez com retalhos e fez porquinhos lindos, cada orelha de uma cor, uma coisa linda, muito caprichada, muito carinhosa. E então as pessoas nos ajudam de várias formas. Outras pessoas nos doam cestas básicas, levam frutas, verduras, legumes. Exatamente. Nós temos uma parceria com o Hortifruti, então, que eles mandam doações para que possam ser preparadas, como o café da manhã, uma fruta, um suco, o almoço, um legume diferenciado, e também para o jantar, porque nós temos hóspedes na casa. Sim, né? Porque agora não é mais uma casa de passagem, é uma hospedaria. As Exatamente. pessoas moram lá e podem ficar lá durante todo o tempo de tratamento daquela criança. E a criança faz uma festa. Faz. Porque tem brinquedotecas muito lindas, tem muita coisa especial para elas. Tem a brinquedoteca, tem as atividades com as crianças, que nós contamos histórias, eles podem fazer trabalhos manuais. Este ano está sendo bem diferente devido à pandemia, mas nós temos todo um preparo para que possa ser feito todas essas atividades com essas crianças com segurança. Então, tem sempre uma pessoa responsável junto com eles nessa brinquedoteca, para que possa ser acompanhado. Enquanto as crianças estão lá, as mães também podem ter uma atividade visando o empreendedorismo, Eleni, porque essas mães deixam a sua vida social, o seu trabalho, e não tem fonte de renda nenhuma. Então, que esse artesanato está servindo também de preparo para elas, para que elas possam ter uma fonte de renda enquanto ela está longe de casa. É
verdade. E isso não só é bom nesse sentido, como empreendedorismo, mas também no sentido de um relacionamento com outras pessoas que estão ali trabalhando no artesanato. Sim. Nessa hora, elas abrem o coração, elas choram, elas pedem ajuda. E é um tempo anti-estresse também. É verdade. E E quantas muitas delas, vezes sim. essa mãe não tem como estar chorando, derrubando as suas lágrimas perto do filho, mas junto com as outras mães, elas podem chorar juntas e unir forças juntas também. Sim, isso é importantíssimo. E elas têm a tranquilidade de saber que as crianças estão em segurança, É verdade. estão sendo protegidas por pessoas confiáveis e ainda estão escutando histórias bíblicas. A gente Fala um sempre pouquinho sobre isso, Sandra. A gente sempre tenta levar as crianças a histórias para que venham a realidade do que elas vivem. De que forma? Às vezes, nós vemos uma criança que é um pouco irritada, briga com os irmãozinhos. Então, nós vamos lá preparar uma história bíblica para que possa levar essa criança à realidade da casa dela. Então, nós vamos contar lá de José com seus irmãos. Então, ela fala, puxa, tem uma coisa parecida com o que acontece lá em casa. Então, isso nós vamos modificando aquilo que tem na cabecinha da criança, através dos ensinos bíblicos. Até mesmo crianças que estão doentes, a gente acaba falando para elas, olha, você pode falar com o Papai do Céu. O Papai do Céu está aqui para te ouvir. E como é gostoso. A gente ouviu a oração de uma criança, nós perguntamos, o que você quer falar para ele hoje? O que você quer dizer para Deus? E a criança abre o coração. E como é gostoso ter a certeza. E a gente fala para a criança, Deus está ouvindo a sua oração. E Ele vai agir no tempo certo. Sim, que lindo. Né? Que a gente possa estar sempre falando para essas crianças que Deus ouve as nossas orações. Sim. E na situação em que nós vivemos na casa, Eleni, a importância de dizer também, preparando essas crianças que existe um céu. Um céu preparado para nós. Eu pude dizer essa semana para uma criança e uma mãe que um céu que não vai ter injeção. Que delícia. Um céu que não vai ter choro. E eu pude dizer que é um céu que não vai ter quimioterapia. E a mãe parou e falou assim, eu não tinha pensado nisso. Então, o céu é bom, não é? O céu é bom. Muito bom. Então, esse é o nosso papel também, de dizer que tem um céu preparado para nós. E que isso tudo através do sacrifício de Jesus, que Ele morreu por nós mesmos sem nós merecermos. Amém, amém. Né? Vejam a importância, gente. Não é um hotel, é uma casa do aconchego, onde o objetivo principal, a nossa meta, é apresentar o Evangelho, é viver o Evangelho de tal forma que aquelas pessoas se sintam com fome de conhecer a Cristo como Salvador. E esse viver é diário, é através de cada coisa que é feita ali. A maneira como nós tratamos essas mães, essas crianças, elas veem que existe uma diferença, que tem algo mais nesse amor, que não é alguma coisa por interesse. E o Evangelho é anunciado tanto à criança como ao adulto. Mas o que a Sandra falou, uma coisa bem importante, Sandra, porque a equipe é treinada Sim. através de cursos de capelania para observar, para sentir aquela mãe, aquela criança, para descobrir quais são as suas necessidades maiores e para, através do aconselhamento bíblico, mostrar a elas o que o Senhor pode fazer
para resolver aquele seu problema, até mesmo com as crianças, como você acabou de falar. Isso, exatamente. Isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Em primeiro lugar, sim, com o curso nível 1, a importância de estar lá, de conhecer passo a passo todo esse trabalho. Depois do curso, ter um treinamento Prático, prático, nos hospitais. exatamente. E depois o dia a dia, porque cada caso é um caso, que a gente tem essa sensibilidade de ver a necessidade desta mãe e dessa criança, da gente saber o momento certo, o assunto que a gente pode conversar com essa pessoa. Até mesmo quando se fala do céu, é um assunto muito forte, então tem que ter o momento certo para que isso seja. É forte, porque não é forte para a criança que está na igreja Exatamente. saudável. Né? Ela nem, às vezes, nem nota sobre essa verdade tão importante. Mas para uma criança que está seriamente enferma, que vai passar por uma cirurgia ou muitas séries de quimioterapia. E que ela sabe que como vai ser o amanhã dela. Ela começa a ter várias informações, mas Sim. que a gente possa ter a informação correta daquilo que Deus tem nos ensinado. O Então, caminho correto. Exatamente. A gente perde muitas crianças ali também para a morte. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ganha no sentido de que foram salvas, que foram crianças que conheceram a Cristo como Salvador. Conta um pouquinho daquela família muçulmana que nós recebemos lá e tratamos por tanto tempo da família inteira. É verdade. A família do Mubarak foi um presente de Deus para a gente. Foi um aprendizado enorme, Eleni. Em primeiro lugar, na minha vida, porque eu fui uma das pessoas da equipe que sempre esteve muito próximo deles. Eles vieram de Cuiabá e alugaram uma casa bem em frente à Casa do Aconchego. Para quê? Para que o filho fizesse o tratamento no hospital que seria ali próximo. E eles eram muçulmanos. O Mubarak veio fazer um tratamento de um câncer no Itaci. E veio o pai, a mãe, uma irmãzinha. E a cada dia que se passava, o Mubarak piorava o quadro. E tinha dias que ele queria o pai e a mãe junto dele. Só que eles tinham uma irmãzinha. E teve um dia que toca a campainha na Casa do Aconchego. Eu fui ver quem era. E era o pai do Mubarak, seu Motas. Ele falou assim, olha, foi um rapaz cantar lá no hospital e ele falou que eu poderia pedir ajuda aqui para vocês. Esse rapaz era o Dr. Paulo, que todas as quartas-feiras ele tinha uma equipe que ia cantar nos corredores do Hospital Itaci, para as mães e para as crianças. Dr. Paulo, que hoje é o presidente da Casa do Aconchego, isso mesmo. E você pode me ajudar? Eu falei, posso, o que o senhor precisa? Ele falou assim para mim, eu sei que vocês são cristãos. E ele já se apresentou, ele sabia de quem nós éramos. Eu falei, sim, mas eu vou te deixar o meu bem mais precioso. Eu falei, você toma conta da minha filha? Mas você não pode dar carne para ela, tá bom? Tá bom, eu obedeço. Então, ele pôde deixar na minha responsabilidade, na responsabilidade da Casa do Aconchego, da equipe, o seu bem mais precioso naquele momento, que era a Zeina. Então, todos os dias, Zeina ia de manhã para a escola, a van escolar buzinava em frente à casa, eu descia, pegava, e ela passava a tarde toda conosco. E os dias foram se passando, o quadro dele foi piorando, e ele já não comia no hospital. Então, ele chegou para a nutricionista e falou assim, olha, eu não quero mais a comida daqui. Você pode pedir para a minha tia Sandra, lá na Casa do Aconchego, me mandar comidinha, que aí eu como. Então, fizeram um documento que todos os dias o papai buscava comidinha lá.
e ele falava que era a comida da tia Sandra. Olha só, o arroz e feijão. O arroz, o feijão, era tudo muito simples. Ele gostava de arroz, feijão, a salsicha o pai levava para que nós fizéssemos, porque o pai era daquelas pessoas que faziam monitoramento do abate da carne aqui Ele no era Brasil para ser veterinário. exportada para o Líbano. Sim. Então, a confiança naquilo que nós fazíamos. Então, Mubarak fez um livro e que comenta também sobre o sonho de ser médico, de um sonho de cuidar das crianças, e um sonho da mãe dele, que queria fazer lá em Cuiabá uma casa do aconchego igual eles foram recebidos aqui em São Paulo. Então, infelizmente, hoje, o Mubarak já não está mais conosco, mas nós pudemos estar juntos. E chegava um momento, Eleni, que o pai e a mãe falavam assim, você pode fazer a sua oração junto comigo? Então, nós falávamos. Nós orávamos junto e a gente podia, no final da oração, ouvir o amém deles também. E isso nos trouxe muita experiência. E ela me deu de presente um Alcorão. Olha. Aí eu falei assim, eu preciso retribuir esse presente. E na minha igreja nós estávamos fazendo uma semana de missões. E tinha um missionário que levou um exemplar de uma Bíblia em árabe. E eu contando sobre essa família, ele falou assim, Sandra, você quer levar de presente? Eu falei, sim. E ele pôde me dar. E eu confesso a vocês que, muito emocionada, aquele livro embrulhado, eu pude dar para a mãe do Mubarak a Bíblia em árabe. Quando ela pegou o embrulho, ela falou assim, eu não acredito que você está me dando esse presente. Eu falei, ai, meu Deus, como que vai ser interpretado tudo isso? Mesmo sem ela abrir. Ela falou assim, Sandra, eu vou guardar muito bem, porque eu tenho certeza que isso aqui é o melhor que você tem para me presentear. E foi mesmo. O presente maior é a palavra de Deus. Sim. E eu tenho contato com eles até hoje, e ela tem guardado a Bíblia que eu dei de presente, com dedicatória, com muito amor. Precisa ajudá-la a começar a ler agora. Exatamente. E é bem interessante, porque eles começam a ver do final para o início. Então, ela ia folheando. Nossa, Sandra, eu estou entendendo. Foi muito gratificante. Que bom. E é interessante, porque nós não sabemos nunca a quem nós estamos recebendo, abrindo as portas. É verdade, ali. não sabemos. E nós recebemos pessoas de qualquer credo, mas a mensagem que nós apresentamos é sempre a mesma. Sim. É a Bíblia como a palavra de Deus, a salvação somente através da pessoa de Jesus Cristo, pela graça de Deus, né? Apresentamos o Evangelho completo, e porque ele traz esperança. O Evangelho é esperança de vida com Deus aqui e de vida eternamente com Deus no céu também. É verdade. Não existe presente maior que este. E os primeiros contatos com essa família muçulmana que nos deu essa proximidade é exatamente quando eu pergunto para o menino qual o personagem bíblico do Antigo Testamento que ele mais gostava. Olha, que interessante. E foi uma coisa muito especial. Porque quando ele responde Moisés, eu falo, mas é o meu também. Então, isso nos fez uma ligação muito próxima, inclusive no dia que o Mubarak veio a falecer, veio a óbito, eu pude estar com essa família, perto até o embarque mesmo, que eles pudessem voltar para Cuiabá para fazer o sepultamento conforme a tradição. E quantos velórios e quantos funerais a Casa do Aconchego já fez. Essa é outra forma de ajudar também, porque muitas famílias não têm como pagar nem isso.
Então, a Casa do Aconchego tem podido ajudar até nesse aspecto. Exatamente. Tanto financeiro, como estar próximo dessa mãe nesses últimos momentos com o seu filho ainda no hospital. Que a gente possa estar perto, orando, levando uma palavra. E, às vezes, também, Eleni, não tem o que ser dito nessa hora. Não precisa de palavras. Não, mas de estar lá, de dar um abraço, de segurar na mão. Foi o que aconteceu na partida do nosso João, né? A família entra em contato com a gente na Casa do Aconchego, era um final de semana. Então, nós tivemos uma voluntária que foi até o Hospital Itaci. O garoto ainda estava com vida, mas foi um momento muito especial, que a nossa visitadora pôde ler um salmo com o pai e com a mãe, e puderam orar, e quando fecharam os olhos para essa oração, o pequeno João deu o último suspiro. Mas foi um momento tão especial, que o pai e a mãe pôde nos relatar depois, que foi algo que Deus preparou, tanto a pessoa de ir até lá, e o momento da oração, de ver isso de perto, de saber que Deus estava no controle de todas as coisas, de que Deus estava presente com eles naquele momento tão difícil. E foi interessante porque, quando meu marido ficou hospitalizado, foi o pai do João que estava, Rômulo. isso, o Rômulo, que estava dirigindo um Uber, e ele foi me levar e buscar todos os dias no hospital, enquanto eu cuidava do meu marido ali, e ele estava muito triste. Fazia 2 ou 3 meses só que ele havia perdido o filho, com 9 anos. Isso. E nós pudemos orar juntos, nós pudemos chorar juntos, pudemos conversar. E como foi precioso continuar esse atendimento da Casa do Aconchego, sendo que ele estava me prestando um grande serviço também. Foi bênção na minha vida, na vida da minha família. Exatamente. E o importante também, Eleni, é essa proximidade com a família. Porque o João, como criança, gostava de estar lá na Casa do Aconchego, o acompanhamento em aconselhamento, tanto com o pai como com a mãe. Depois de tudo isso ter passado, a gente vê a gratidão de que eles tiveram para conosco, de todo aquilo que nós atendemos na hora da necessidade. No velório, teve também situações de outras crianças que não seria o financeiro da Casa do Aconchego ajudar, mas a dificuldade de o pai e a mãe ir arrumar os documentos para esse sepultamento. Então, eu já estive presente também nessas situações, porque o pai, às vezes, pergunta alguma coisa e ele não sabe responder. Então, eu já acompanhei situações desta forma também. E a gente tem aprendido muito com isso, de estar mais próximo. Nessas situações, a gente conhece um pouquinho dessa família que está lá longe, né? De problemas que acontecem muito com o pai e a mãe, devido a essa distância da mãe estar tão longe de casa. Então, tem os conflitos conjugais e familiares. Então, essa equipe também está preparada para esse tipo de aconselhamento. E, por isso, é necessário um bom treinamento, não é, Bom Sandra? treinamento, isso há muitos anos. E a gente tem aprendido a todo dia. Sim. Todo dia tem uma situação nova, e Deus tem nos direcionado a trabalhar da melhor forma possível. Amém, amém. Enquanto a gente prepara as fotos que nós vamos apresentar para vocês, Sim. e vamos comentando as fotos, eu quero ler alguns comentários aqui no chat da IPP TV.
Nadir Carvalho diz: fiz treinamento na Casa do Aconchego, foi excelente o acolhimento da Sandra, uma grande serva de Deus. Muito obrigada por esse testemunho. A Rosana Farinelli fala: para levar amor, esperança, alegria, paz para as crianças e familiares. Bênção pura o amor de Deus em ação ao vivo e a cores, através de cada voluntário, e todos envolvidos são edificados e crescem. A Lourdes fala assim: Deus nos presenteou com a Casa do Aconchego para que pudéssemos exercer a função de servo na prática. É tremendo fazer parte desse ministério. A Heloísa Junqueira diz: é muito lindo ouvir cada testemunho da Casa do Aconchego e o amor de Cristo transformando a vida das famílias que por ali passam. E a Giselda diz: é um grande privilégio fazer parte desse ministério na Casa do Aconchego. É um ministério realmente precioso. E eu queria comentar um pouquinho, e que você também comentasse sobre as fotos que a gente trouxe para estar mostrando. Esse foi o café da manhã de Natal, no Itaci, que nós tivemos livre acesso de estar lá, poder também estar junto com a equipe, porque esse também é das nossas responsabilidades, que são inúmeras, de estar próximo também desse profissional da saúde. Sim. Inclusive, no início dessa pandemia, a casa fechada para atendimento, mas a nossa preocupação era aqueles que estavam em linha de frente no combate ao Covid, ou até mesmo nos hospitais, que tinham as crianças que tinham que estar protegidas. Sim. Então, nós tivemos uma ideia de cuidar desses profissionais da saúde, mas de que forma? Que eles pudessem ir até a Casa do Aconchego e comer uma comidinha diferente. Então, isso durou por uns 20 dias. A pandemia piorou, mas a gente tinha que continuar cuidando deles. Então, nós tivemos a colaboração de chefes de cozinha, que eles faziam a comida na casa, faziam as marmitinhas e a gente entregava para eles. Então, foram momentos muito especiais, que eles puderam sentir o cuidado também, não só com aquelas crianças que são pacientes, mas com os profissionais da saúde. E a nossa frase sempre foi essa, não é, Eline, cuidando de quem cuida? Exatamente. Nós também cuidamos dos profissionais da saúde. Da casa do Itaci, do ICR, agradecendo a Casa do Aconchego pelo carinho e pelo apoio. Eles ganharam uma devocional, tiveram um suquinho também. Então, eles estavam lá. Os homens ganharam essa bolachinha no formato da Casa do Aconchego, olha. As mulheres da equipe puderam ganhar um batom, para que a gente, visando também a autoestima desse profissional, precisa estar bem, né? Sorrindo, tanto no trabalho quando chega em casa também. Tem mais fotos? Temos a foto de um livreto que eu acabei escrevendo para a Casa do Aconchego, chamando... esse daqui é o folder da Casa do Aconchego, e está ali a nossa conta, também, se você quiser fazer doações. Mas este livro eu escrevi conversando com as mães, entrevistando as mães, logo no começo do nosso ministério ali, e perguntando a elas o que é ter um filho doente, e muito doente, e quais eram as tensões, as necessidades, os dramas que elas estavam vivendo. E nós usamos esse livro ainda. Sim. Aquela mãe que chega pela primeira vez, o que a gente mais ouve, Eleni, é o desespero dessa mãe sem saber o que fazer. Sim. Estar longe de casa, do estado, de onde ela mora. Ela chega em São Paulo amedrontada, porque ela ouve coisas que São Paulo é perigoso, o que vai ser agora. Ela vem assustada. Assustada. Então, esse livro serve exatamente para isso. Que bom. Quando eu digo que esse livro tem relatos de mães que já passaram por situações que hoje ela está passando, sim, isso traz um pouco de tranquilidade. E também quando ela sabe que
todas as dúvidas, dificuldades que ela tem, até mesmo de fazer a sua oração diante de Deus, e que eu digo para ela que ela pode falar o que ela está sentindo, ela me diz: eu posso mesmo? Eu posso dizer para Deus que eu estou nervosa? Que isso não é justo estar acontecendo comigo? E eu digo que sim. Que bom. Isso faz com que Deus chegue muito mais próximo dela. Exatamente. Que ela possa sentir o amor dele. Porque eu digo, mesmo sem você dizer, ele sabe o que você está sentindo. Certeza. E Mas como diga que isso faz com que o seu fardo se torne mais leve. Relacionamento com Deus, é isso que nós Exatamente. queremos apresentar à pessoa, que ela pode ter um relacionamento com Deus vivo, pode abrir o coração, falar o que ela está sentindo, chorar no colo dele. Aquele porque Deus ele que está ali ouvindo. para ajudar, não Exatamente. para castigar. Não. É muito além disso, é muito amor envolvido. É verdade. E isso traz uma tranquilidade, porque ela não sabia disso. Sim. Porque ela sempre ouviu acusações. Que E ali ela está para ser acolhida, e nunca amém. para ser apontada. Amém, amém. Sandra, enquanto você prepara uma última palavra para falar um pouquinho sobre fechando o que é a Casa do Aconchego e como tem sido importante para a sua vida, Sim. esse ministério, eu queria que você ouvisse também, assistisse o nosso vídeo mostrando como são os nossos cursos de capelania hospitalar. Você pode encontrar agora um curso de capelania hospitalar online. Você pode fazer por EAD, à distância. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br, capelanianasaude.org.br, e ali você vai encontrar o nosso curso. Então, você pode fazer na hora que você quiser, 10 minutos por dia. São 146 aulas, mas todas em 10 minutos. Então, você pode seguir o seu ritmo de vida e você pode aproveitar esse tempo de quarentena ainda para fazer o curso teórico. E daí, quando acabar a quarentena, vir treinar com a gente no curso prático nos hospitais e na Casa do Aconchego também. E você vai amar fazer todo esse curso. Mas vamos ver o vídeo de como funcionam as aulas desse curso, para você ter ideia dos nossos preletores ali. Demonstre interesse autêntico. Olhe nos olhos dele. Preste atenção nos seus gestos, expressões faciais, alterações de voz, suor e movimentos. E tenha paciência. Não interrompa, não complete as suas palavras e não desista. Às vezes você entra num corredor para cantar e a primeira pessoa que te recebe já é o enfermeiro, e tem um lá ali no Hospital do Servidor que fala: vocês vão cantar só 2 dessa vez? Né? E você para e ele quer que você cante mais uma. Ou seja, parece que eles estão de alguma forma esperando aquilo também. Esse trabalho, e o trabalho do coral, ele participa disso também, em ajudar a atender essa carência da alma daquelas pessoas.
que uma coisa muito bacana da música é que ela é interdisciplinar. Quando eu canto, quando você toca, tem tanta coisa envolvida junto. E uma coisa bacana em criança é que tudo que ela vai fazer sonoramente, ela está brincando. Esses elementos para a criança, gente, quando você faz, facilita muito a vida dela. Possibilidade de experimentar essas coisas diferentes, essa questão de movimento para que aprenda, né? Trabalhar com o idoso requer algo diferente de você, porque o idoso ele é muito mais emotivo, ele é muito mais emocional. Nós somos seres sociais, nós precisamos de relacionamento. E a música, ela entretém, ela diverte, ela anima. E no hospital, quem é a pessoa que está em destaque é o outro. Então você, na verdade, através da música, está cuidando dele. Somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, seu Espírito me acalma, meu socorro é o Senhor. Viram só que lindo trabalho? Prepare-se para vir trabalhar conosco nos hospitais e na Casa do Aconchego. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Sandra, uma palavrinha para encerrar o nosso programa? Sim, eu gostaria de falar com você que está na sua casa. A Casa do Aconchego precisa de você. Escolha a melhor forma de que você possa estar nos ajudando. Como um voluntariado, mesmo sendo sem início ainda esse curso de capelania nível 1, você pode estar nos ajudando nas atividades na casa. Depois você venha fazer esse curso, passa por treinamento e venha fazer parte dessa equipe. E eu gostaria que você viesse nos visitar, ver tudo isso de perto. Eu tenho certeza que você não será mais a mesma pessoa. Você, ao retornar à sua casa, você vai conseguir ver as coisas muito mais diferentes. Às vezes, nós, como seres humanos, acabamos reclamando por coisas tão pequenas. E a gente vê que como Deus tem cuidado e nos abençoado. Porque dele e por ele são todas as coisas. E a nossa parte é essa. Vamos cuidar dessas pessoas que necessitam. E eu também peço para que vocês venham conhecer o nosso site, que é o www.casadoaconchego.org.br. Eleni, eu agradeço o seu convite de estarmos juntas aqui falando da realização do seu sonho. Do então, nosso. Que a gente possa estar fazendo sempre o melhor. Amém. Porque, como eu digo, aquela casa, em primeiro lugar, é de Deus. Com certeza. Que realizou o sonho de vocês. Amém. Que delícia. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra. E eu quero fechar o nosso programa lendo um texto muito breve em 1 Pedro 4, versículo 10, fala assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amém. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigada por ter estado aqui conosco. Multiplique as pessoas que possam assistir esse vídeo e estar nos ajudando na Casa do Aconchego também. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada.